Eles estão falando, seria interessante ver a opinião do Daniel sobre Master of Puppets e Ed Manson no Mundo Invertido. Sim, isso é interessante pra caramba. Que é a questão do Metallica, né? É. Então, assim, quando as vítimas vão morrer, antes delas morrerem, elas veem esse relógio. Esse relógio é um relógio da casa original do Henry Creel, que está relacionado com os abusos que ele sofria, né, o sofrimento dele. Então, uma referência à casa dele antiga. Mas como a Viúva Negra, ela tem a aranha no desenho dela, uma ampulheta, tem uma conexão entre o tempo, a aranha, né, e o veneno da aranha também é terrível, né? Porque a picada da Viúva Negra, ela tem uma letalidade muito acima do normal. O pessoal falando que no Mundo Invertido tem um relógio grande que é como se estivesse contando o tempo pro fim. Não sei se é verdade. Sim, Então, Stranger Things, cara, eles estão fazendo essa experiência. E aí, o que acontece? A menina que é a Eleven, né, que é o número 11, ela é o número 11 na pesquisa, ela consegue fugir. Então vira um grande problema. Por quê? Porque essa menina, ela é um ativo do exército que tem poderes especiais, consegue fazer coisas assim impressionantes e tá foragida. Então é como se fosse uma máquina assassina que eles sem querer perderam. Pois é. E aí vira uma grande perseguição, né, pela Eleven. E eles dão uma roupinha pra ela, igualzinha a roupinha, o vestidinho que eles colocam no ET, no filme ET. Cara. Uma referência perfeita. Tem um vestido. Você acha a comparação? ET de vestidinho que eles colocam na bicicleta, né? Depois. Aí tem Chapeuzinho Vermelho, já entra umas coisas assim, né, nessa quarta temporada, quinta temporada, né? Quinta temporada. Então, assim, começa toda essa história, né? A menina, que era um projeto especial do exército, a menina com superpoderes, capaz de matar alguém só com seus poderes, consegue fugir. Então vira uma perseguição. Aquela cena famosa do carro, né? Que vem, que é o carro. Isso. Ela consegue levantar o carro e tal. Então, assim, ela começa a ser perseguida pelo próprio exército, né? Pelas operações especiais. Ah lá, o vestidinho, a roupinha, né? A peruquinha loura, né? E tal, né? As referências. O PT tá engraçado. Lembra alguém aí, né? Conhece tá aí. Muito engraçado. A figura aí da política brasileira. É mesmo, né, cara? Não podemos dizer o nome, né? Mas lembra parece um pouquinho. muito. Da rap, né? Não é loura não, mas lembra, né? Lembra. Então, cara, o que acontece? As crianças que protegem ela, né? A garotada lá, né? O Will, Mike, depois a Max, né? Que é a menina que aparece depois. Então é aquele filme que os adultos são figurantes e as crianças são os protagonistas e elas resolvem os problemas mais mirabolantes que ninguém tem coragem de resolver. Ninguém acredita nelas, né? Aquele esquema, né? Ninguém acredita. Só que aí, o que acontece? Abriu, quando eles estavam usando a Eleven para fazer espionagem, a Eleven estava num plano intermediário ali, como se fosse uma dimensão espiritual, e ela estava espionando um general russo. Só que quando ela... distância. A distância. Só que aí ela faz como se fosse uma projeção astral. Ela entra nesse ambiente. Plano e projeta pra lá. Isso, aí ela, nesse plano, consegue ver o general russo, né? E espiona o general. Só que nesse plano espiritual, ela consegue acessar uma entidade que é o Demogorgon. Ela esbarra com essa entidade. E aí, quando essa entidade vê que a Eleven tá nesse plano espiritual, ela persegue a Eleven volta pra nossa dimensão, só que a entidade persegue ela. E aí abre um portal entre essas duas dimensões, né? Isso já na primeira temporada. Já na primeira temporada, logo no início, a gente começa a descobrir que existe esse mundo invertido que é o Upside Down, né? Então o Upside Down é como se fosse uma cópia tenebrosa, né? Degradada do mundo normal. Então tem as mesmas casas, os mesmos prédios, mas tudo muito sinistro, assim, tenebroso. E aí a gente vai descobrir que esse mundo ali é habitado por esses seres, né? Que estão sequestrando crianças e levando para esse mundo. E aí o Will Byers é o primeiro menino que é levado. Eles explicam por que são crianças? Cara, não tem uma... Nos experimentos? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o exército pegando as crianças para os experimentos, outra coisa são os Demogorgon pegando as crianças. O exército. No exército é porque eles não explicam, mas assim, no projeto MK Ultra é porque a criança... A gente hoje sabe que transtorno de múltipla personalidade ou transtorno dissociativo de personalidade, essas coisas são geradas por traumas na infância. Então, quando você gera trauma na infância, às vezes você cria essas personalidades paralelas e é nessas personalidades alternativas que eles treinam e criam essas habilidades especiais. Entendi. Por isso que é mais interessante ser na criança. Essa cena aí, se eu não estou enganado, é no final da primeira temporada, quando a Eleven encontra com o Demogorgon.
E tá aquela luta terrível, né? E ela consegue... ela meio que explode o Demogorgon, né? Ela mata ele ali. Só que conforme a gente vai passando a história, a gente vai ver que além dos Demogorgons que estão vindo desse Upside Down para nossa dimensão, tem os Demodogs também e tem os Demobats, que são os morcegos, né? Eu acho que o Homer separou as imagens. Show. Então a gente vai vendo que tem mais seres além desse Demogorgon, né? Que lembra um pouco, a gente tinha falado até no outro episódio... Fauno, né? O Labirinto do Fauno, né? Do Guillermo Del Toro. Inclusive, tem que ver esses Frankenstein aí. Tu interessa? Você chegou a ver? Eu vi o começo, mas aí dormi. Mas achou meio caído ou não? Não, achei só lento no começo, mas Lento? a galera falou Entendi. que melhora depois. Tá. Esse aí é o... Esse deve ser a Esse é o arte, né? Demodog? Já não, né? Esse é o Demogorgon mesmo. É o Demodog. É o Demodog? Demodog. É? E provavelmente é uma visão artística, né? Aí tem os Demobats também, que são os morcegos, né? E a gente vai vendo que tem mais seres, enquanto chega um momento que a gente vê que tem o Mind Flayer, né? Os caras estão falando no Bem-vindo a Derry, a entidade ET prefere crianças porque são inocentes e facilmente manipuláveis. Pode ser também, Tem também faz isso, sentido. né? Faz Tem, sentido também, total, né? claro. Mas, olha lá, ó, são os E esse é o Demobats. Bats, São os Demobats. morcegos, né? Tá. Aí vem uma enxurrada desses morcegos, né, e tal. E então existe um outro ser gigante, que é tipo uma hidra gigante chamado Mind Flayer. Você tem isso aí, Já tem. Romy? Não sei se você separou o Mind Flayer. Qual que é a ideia? O Mind Flayer é como se fosse um ser que é mais poderoso que comanda esses outros seres, né? Só que no meio dessa história toda, na temporada... Olha lá o Mind Flayer, ó. Ah, tá, vendo? tá. Um visual maneiro também, assim, né? Do bichão e tal. O pessoal falando que no mundo invertido tem um relógio grande que é como se estivesse contando o tempo pro fim. Não sei se é verdade. Sim, Aí a pessoa morre, né? No caso, né? Badala umas 4 vezes. Sim. Então, o que acontece? A galera pediu pra falar do Metallica, né? Porque a música Master of Puppets, né? Do Metallica, o Ed, que é esse cara que é do Hellfire Club, né? Que eles tinham um clubezinho lá, que aí tem camiseta famosa, né? E Hellfire Club é o nome de um grupo, uma sociedade secreta que existia na Inglaterra, que alguns dos pais fundadores americanos frequentavam. Ah, é? Acho que o Thomas Jefferson era membro do Hellfire Club. E o Thomas Jefferson, ele tinha uma residência em Londres e descobriram na residência dele, né, embaixo do assoalho, vários ossos, pedaços de corpos. Nossa. Aí os caras, será que os caras faziam sacrifício humano? Aí os caras vão dizer, não, é porque eles estudavam anatomia, né? Porque eles estudavam ali os corpos humanos e tal. Eu não sei, né, se era sacrifício ou não. Mas eles retomam essa ideia do Hellfire Club pra fazer o clube lá da garotada. E o líder desse clube é um cara chamado Ed, né? Que ele acaba vendo uma menina ser assassinada dessa forma, que é a Chrissy, né? E aí... Eu não sei se ele tava vendendo droga pra ela, ou ela foi comprar droga. Ela foi comprar droga com ele e de repente a menina começa a virar o olho, flutua, se quebra toda e morre na frente dele. O cara fica desesperado e aí ele vê que o negócio é real, né? Que a parada existe. E ele percebe que isso é real e ele começa a tentar ajudar as crianças a vencer esse Vecna, né? Esse ser maligno. E ele vai pro mundo invertido e ele pega uma guitarra e toca essa música. Master of Puppets, né, lá no mundo invertido, para poder tirar a atenção dos Demobats, né, que são esses morcegos, para a galera poder conseguir chegar até onde o Vecna tava, né. Então é muito interessante, porque essa aranha, cara, a Viúva Negra, ela tem um veneno 15 vezes mais forte que o da Cascavel. Cara. Um negócio terrível, né. Então, assim, as aranhas, o veneno da aranha também, se você for estudar, é muito interessante porque ele toma conta ali do sistema nervoso, né, da vítima. E aí, se o cara for picado por uma viúva negra, o que acontece? A substância, ela se insere ali na membrana ali, onde ficam os neurônios, e isso provoca uma situação em que os neurônios, eles liberam todos os neurotransmissores, né? E isso traz uma dor absurda, né? Porque aquilo que faz você ter a sensibilidade, o neurônio libera tudo na mesma hora. Então, tu sente uma dor monstruosa, né? Absurda. E isso é muito parecido com o que o Vecna faz. Porque antes dele matar, ele tortura a vítima, ele quebra a vítima toda, quebra os ossos, perfura os olhos, né? Então, é uma referência muito interessante. É interessante porque o Henry Creel era um garotinho que ele brincava com a aranha. Sei. E aí depois ele vira Vecna, ele fica numa teia igual de aranha. Aí você vai vendo as sutilezas, né, das referências. Então isso é muito legal, porque não é um negócio assim que é jogado de qualquer jeito na história. Tudo faz um sentido, né? Então...
é muito interessante aquilo que eu tava falando, né? A aranha, ela encontra a presa, ela tá ali na teia. E ela sabe onde é que a presa tá pela vibração no fio, né? E a viúva negra, ela é muito interessante, que ela é diferente, porque a teia dela você olha, você pensa, pô, que tá... Porque geralmente as teias são todas bonitinhas, né? Ela tem vários círculos concêntricos e tal. A teia da viúva negra é completamente irregular. É muito estranho. Parece uma teia toda confusa, assim, né? Então ela tem uma teia peculiar que engana de forma diferente a presa, né? O inseto ali, né? A mosca, por exemplo. E o que é interessante é que a teia, além dela ser fininha, né? E ficar meio difícil de enxergar para presa, a teia da aranha também tem uma resistência monstruosa, né? É muito difícil você romper, né, a teia da aranha. Então, aquela ideia, né, que eu falei, a vibração da teia é como se fosse um instrumento musical vibrando, né? Ou seja, emite uma frequência, emite uma nota musical. E é exatamente por meio da música, né, que na série que as pessoas conseguem se libertar do encantamento do Vecna, né? Então a música, lembrando que quem fez essa música aí, a Deal with God, foi a Kate Bush, né, a cantora. Isso foi maravilhoso, né? Por quê? A Kate Bush, que a música estava esquecida, voltou a bombar. E Metallica, que era uma banda que muita garotada não gostava de rock, né? Passou a gostar. Então, isso achei bom pra caramba, né? Que eu me amarrei em rock também. Então, cara, a história é extremamente interessante. Tem muitas referências espirituais. É claro que a El, né, a Eleven, já tá explicitamente fazendo um papel como se fosse Cristo ali, né? Ela já tem até Deus no nome ali. El, né, significa Deus. Então ela é como se fosse um Cristo que... Provavelmente vai ter um sacrifício. Tá se entregando para salvar, né, o resto da humanidade e tal. Então tem muita referência bíblica interessante, né? Ele tá falando, Daniel Ed Manson, se não me engano, é inspirado no caso de West Memphis. Sabe eu não isso? conheço essa Também história, não conheço, cara. Eu não conheço, mas assim, as referências são gigantescas. Agora, se você quiser, Vilela, eu separei aqui olha lá, Kate Bush. Separei aqui uns conteúdos da referência, né, do Montauk, pra contextualizar pra galera. Né?